Olá, amigos. Mais um encontro para esse momento de reflexão que nos proporciona o JEIC, o Grupo Espírita Irmão Carmelo. Esse ponto de luz aqui na Zona Norte que nos acolhe a todos e nos oferece momentos como esse. Então, o nosso texto de hoje é desse livro Fonte Viva, a autoria espiritual do Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o capítulo é o capítulo 137, Atendamos ao Bem. Mas antes de iniciarmos, vamos juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, para que envie os benfeitores espirituais e estejam conosco nestes nossos momentos de reflexão, que nos inspire, que nos tornem facilitados em entender o ensinamento passado por Emmanuel, que nos amparem e abram o nosso entendimento para o texto de hoje. Graças a Deus. Então, esse texto de Emmanuel hoje, desse capítulo 137, ele é baseado num versículo de Mateus, no capítulo 25, versículo 40, quando Jesus fala o seguinte: Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, essa é a ideia central desse texto elaborado por Emmanuel para a nossa reflexão. Atendamos ao bem. E ele começa dizendo o seguinte: não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidade de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. Então, essa primeira parte aqui, ele está dizendo de muitas situações, né, em que nós parecemos, sabe aqueles santinhos do pau oco? Quer dizer, tem uma casca, é o que ele fala das palavras que pode simbolizar muito bem. Nossa, umas folhas lindas, mas o tronco não está trazendo nada, né? Ou pelo ato de crer. Bom, você pode crer em tantas coisas, mas nem sempre essa sua crença vai te levar para um caminho positivo. Os títulos, então, muitas vezes os títulos, o poder, a autoridade que as pessoas têm, as conduzem aos abusos. Quantos abusos nós vemos pela autoridade dada a pessoas que ainda não estão maduras para exercer determinadas posições, a ter determinado poder e autoridade na nossa sociedade, não é isso? Então, nem pelas afirmações de fé, porque podem ser gritos de almas vazias. Aí ele fala: é preciso, né, que nós não nos esqueçamos do fazer. Então, a fé sem obras é vazia. A gente já sabe disso, né? Então ele fala assim: não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor,
Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Então, ele está dizendo que essa nossa ligação com as divindades, com Jesus, na verdade, não depende da forma, não depende da crença, não depende daquilo que nós somos, mas depende sim daquilo de que está cheio o nosso coração e se essa do que está cheio o nosso coração seja a bondade humana. Então, a boa nova, continua Emmanuel, não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, ou aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregasse as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Então ele fala que nesse, olha, não prometia a paz superior aos que calejassem os joelhos em penitência, quer dizer, não adianta ficar fazendo penitência, penitência, ou muitas vezes como nós fazemos, né, fazemos promessa, né, e, e às vezes o que nós queremos nem é o razoável, e o pior de tudo, muitas vezes nós fazemos promessa, mas que é para o outro cumprir, não é? Então, ou ficamos discutindo sobre Deus, sobre e coisas que ainda não temos a compreensão, né, ainda não temos a capacidade de entender, né? E essas verdades, ele fala que tudo bem, você pode ir pensando, especulando sobre isso, mas o que vai valer mesmo é quem disseminar o amor em nome do nosso Pai. Que foi o que Jesus veio fazer, na verdade. Toda a vida de Jesus, todo o evangelho do Mestre Jesus é repleto desse amor incondicional que ele está exemplificando mesmo, né? Tanto é que lembro que foi a base desse texto de Emmanuel, em verdade vos digo, que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quando a gente fala os mais pequeninos, a gente pensa que é as crianças, mas não são as crianças que ele está falando aqui. Ele está falando daqueles que são desvalidos, desprotegidos da sociedade, desprotegidos de qualquer situação e que precisam do apoio da sociedade para poder seguir adiante. Então, são esses os pequeninos, aqueles que estão ainda necessitados de amparo, e esse amparo deve vir de alguém que possa dar esse amparo. Então, cada vez que você fizer isso, você não está fazendo para aquela pessoa, para aquela situação, você está fazendo para Jesus, é o que ele está dizendo, né? É a mim que o fizesse, porque ele se revela através dessas dificuldades da humanidade. Ah, o irmão Camilo, na sua vida, né, como religioso e porque cuidava dos enfermos, ele sempre dizia que a cada enfermo que ele acolhia, ele não via a pessoa, ele via a figura do Mestre Jesus. Então, ele fazia o que ele fazia com muito cuidado, com muito carinho, com muita reverência, porque ele estava fazendo para Jesus. E eu acho que é essa a lição que Emmanuel está querendo nos trazer, e nós já temos o exemplo de Jesus e o exemplo do irmão Camilo. Então, olha, continua Emmanuel. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, ou com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou
com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como uma oferenda de amor endereçada a ele próprio. Então, aqui ele está dizendo aos que combatessem seu nome, né? E existem tantas guerras religiosas, não é verdade? A gente vai ver o tempo todo na história da humanidade as guerras religiosas. E a gente fala, mas isso foi antigamente, isso foi na Idade Média, isso... Hoje, nos dias de hoje, há os que combatem em nome de Deus, em nome de Jesus, né? E eles estão combatendo ainda. E com isso, muitas vezes, nessas situações de guerra, humilham os vencidos, né? E nós vamos saber que no decorrer da nossa história sempre foi assim. Os vencidos eram escravizados, vendidos, expoliados, né, dos seus bens, né? Então, e tudo em nome do Todo-Poderoso, né? E não se comprometeu Jesus também com aqueles que criavam templos suntuosos, espetaculares, templos de ouro e pedra. E nós temos o quê? O tempo inteiro as crenças ou as denominações religiosas buscando fazer cada vez mais, cada vez, cada um querendo ser maior que o outro na construção dos templos para louvar a Deus da simplicidade e da humildade, mas templos suntuosos, revestidos de ouro, revestidos de pedras, né? Para enaltecer o Senhor. E ele fala que não é nada disso que interessa, que não é nada disso que vale lá em cima. O que é que vale lá? Ele fala assim: Jesus afirmou que o menor gesto de bondade feito em seu nome será sempre considerado no alto como uma oferenda de amor endereçada a ele próprio. Então, não é preciso estar nos batalhões por aí defendendo, né? Num exército de Deus, não precisamos. Não precisamos construir templos enormes, porque ele fala que o verdadeiro templo onde habita o Senhor somos nós mesmos. E que que pode ser considerado como uma oferenda valiosa no reino de Deus, é o cuidado que nós tenhamos para com o nosso próximo. E às vezes é só um sorriso, às vezes é só o ouvido daquela pessoa que está precisando desabafar com alguém. É só um bom dia, uma boa tarde. Por favor, muito obrigada. São coisas que, gentilezas que estão sumindo do nosso dia a dia, do nosso conviver. Por favor e muito obrigado. Então, é muito difícil de se ouvir. Então, vamos prestar atenção no texto de Emmanuel, atendamos ao bem, desse capítulo 137 do livro Fonte Viva, para que nós possamos juntos, na maior simplicidade, e cada vez que a gente disser, olá, amigos, eu quero imaginar que eu esteja falando isso do coração para coração e que do outro lado esteja a figura do Mestre Jesus falando, mais ou menos, Noeli, mas vamos continuar juntos. Eu te ajudo, eu te amparo. Que é isso que ele faz sempre comigo e com você também. Conosco o tempo inteiro, quando nós
nos atentamos ao bem, quando nós atendemos ao bem. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Você pode não estar sentindo, mas nós nunca estamos sozinhos. Neste momento, eu estou aqui, sim, amparada pelos benfeitores espirituais, porque eu estou numa ação espiritual. E você que está aí do outro lado me ouvindo, também está amparado pelos benfeitores espirituais. E muitas vezes, junto com você, assim como comigo aqui, a espiritualidade traz algum dos amigos nossos desencarnados que precisam lembrar de fazer o bem, precisam lembrar que fazer o bem é a melhor coisa que pode nos acontecer na vida. Desejar o bem, estar feliz pelo outro estar o bem, mesmo que o outro seja um desafeto nosso. Sentir felicidade pelo bem-estar que ele está recebendo neste momento. E assim, já que recebemos tantos, vamos agradecer juntos, unindo os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos vibrar. E vibrar é emanar sentimentos positivos, valorosos, para que sejam utilizados para quem mais necessita. Então, juntos, mais uma vez elevamos os nossos corações e agradecemos a Deus a dádiva da vida. E por isso, emanamos. E que os benfeitores espirituais peguem essas nossas vibrações e levem aos lugares onde elas sejam necessárias, de paz, de amor, de tranquilidade, de serenidade e harmonia, de equilíbrio e de saúde, que possam ser derramados em todos os lugares onde elas sejam necessárias. Vibramos ainda pelo planeta Terra que nos abriga, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de refazimento. Vibramos, em especial pelo Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoa, Jesus, este país que nos acolhe. Dá que ele permaneça na simplicidade do acolhimento, da bondade de seus habitantes. Que essas nossas vibrações cheguem até os lares em desarmonia. Abençoe, Senhor, cada espacinho, cada lar que necessitar. E, se possível, Senhor, deixe que os benfeitores, companheiros de Jesus, espíritos iluminados, adentrem a nossa casa pela porta da frente e percorram com a luz todos os cômodos da nossa casa, tirando as energias deletérias, as energias negativas, os miasmas. E quando saírem, deixe o perfume do vosso amor. A tudo isso nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores da casa do irmão Carmelo, e a quem nós pedimos permaneçam sempre conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nossas vidas. Graças a Deus, até um próximo encontro. E Ele quer.